Bom dia, Jane, Vânia, Jussiara Vieira, sejam bem-vindas, bom dia. Oi, Jane. Carla Moura, minha filha, bem-vinda. Lourdes Lima, bem-vinda, minha querida. Evandro, bom dia. Cláudia Coelho, bem-vinda. Cláudia Coelho Maia, bom dia, Cláudia. Jaqueline, bem-vinda. Aline Noivas, bem-vinda. Marli, bem-vinda. Ilenói, bem-vinda. Vamos fazer uma leitura preparatória para dar início a esse momento de Café com Luz, nesse evangelho onde abrimos as portas do coração para receber Jesus. Do livro Para Viver Bem, de Humberto Pazian, a lição está na página 59. Imagem e realidade não são sinônimos. Pedro Nunes, bem-vindo. Tenha calma. Nem sempre aquilo que se vê é o que aparenta ser. As imagens chegam, muitas vezes, distorcidas à nossa mente, fazendo com que tiremos conclusões erradas. Isso é uma grande verdade. E dependendo do nosso estado íntimo, e como estejamos, né, Patrícia, bem-vinda, e como estejamos intimamente, nós distorcemos de fato as imagens. Em outras ocasiões, formamos nossas conclusões baseadas nas observações de outras pessoas, o que aumenta ainda mais a nossa chance de errar. Costumamos ver o mundo pela ótica dos outros, as pessoas trazem informação já, essas informações já estão analisadas, e aí nós vamos ver o mundo pela ótica dos outros. Procure sempre analisar com bondade e discernimento tudo o que vê e ouve, pedindo a Deus o entendimento correto de cada situação. Neidival, bom dia. Pai Itabaiana, Illinois, bem-vinda. Então, a imagem e a realidade não são sinônimos. Nem sempre aquilo que desenham para nós é o que de fato está acontecendo. Nem sempre a informação que o outro traz está verdadeira ou é autêntica, porque está sob a ótica de quem está transmitindo, já está sendo interpretada, e vai depender muito do olhar de cada criatura. Então, como diz aqui a leitura preparatória, o que vê e ouve pede a Deus o entendimento correto de cada situação. Então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, vamos pedir a Deus o entendimento, porque estamos num momento delicado de pandemia, graças a Deus as coisas estão arrefecendo. Oi, Petrônio Garcia Moreno, bem-vindo. Anjos, bem-vinda. Creuza Tavares, Dona Creuza, bem-vinda. Então, estamos vivendo esse momento. Então, chegam informações de toda parte, a todo instante, a todo momento. A gente fica, às vezes, aflito, sem entender ou sem querer aceitar. Ou tem pessoas até que se revoltam. Mas não é por aí o caminho, porque esse momento é um momento de reflexão. O que quer Deus de nós? O que essa pandemia está representando para nós? Como será o mundo pós-pandemia? Estava pensando nisso ontem. Como será que vamos estar após a pandemia? Como estará o nosso olhar para a vida, para a natureza, para as pessoas, para os animais, para as coisas espirituais? Porque tivemos muitos momentos, as redes sociais nos permitiu trazer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita através desse Evangelho Café com Luz e em tantas outras oportunidades em que ouvimos e falamos e sentimos o amor de Deus através da mensagem imorredora do Cristo. Então, o que estamos fazendo com essa mensagem? Qual será a nossa postura após esse momento delicado? Mas é o nosso primeiro Evangelho essa semana, iniciando ontem com nossa querida Shirley. Hoje é o segundo dia da semana, hoje segunda-feira, primeiro dia útil, e com muita gratidão nós queremos dizer: Senhor,
aqui estamos, graças à misericórdia infinita do teu amor, para esse momento e para o entendimento da mensagem que o Cristo nos legou. Que tenhamos paz, que tenhamos calma, que tenhamos compreensão, tolerância e que sejamos aqueles a quem Jesus convida à prática do perdão, exercitando assim essa divina caridade que devemos ter, acima de tudo, para conosco mesmos, porque o perdão que ofertamos é a nós que estamos beneficiando. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, penetre os nossos corações, invada as nossas almas e que Ele permaneça, que permitamos a permanência de Jesus conosco. Muita paz. Shirley, querida, chegou. Luciana Barbosa, Neide Almeida, Dona Marlene, Jaqueline. Gente, vamos dar continuidade. Falávamos sobre o momento que estamos vivendo e isso é muito bom. A gente perceber quanta coisa a gente aprendeu, quanto a vida nos ofertou, como foi possível a gente fazer aquela audiência, marcar aquele encontro conosco mesmos. Pelo menos a oportunidade nós tivemos. Se não fizemos, foi porque ainda não estávamos preparados para isso, mas não faltará oportunidade. Do Evangelho de Jesus, esse aqui, que é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Inclusive até nesse Evangelho, essa editora, ela traz nessa edição aqui essa bênção, que é o roteiro para a prática do Evangelho no lar, certo, gente? Então, abrimos aqui, e se já abrimos aqui em o dever, é porque temos algo de especial para nós, especialmente para mim, sendo redundante, porque fui eu que abri o Evangelho. Então, o capítulo é o 17, Sede perfeitos, instruções dos Espíritos, o item 7, o dever. Então, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever de coração, fielmente observado, eleva o homem. Esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa, precisamente, no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ser ultrapassado em relação a vós mesmos. Essa mensagem de Lázaro foi recebida em Paris no ano de 1863 e o que é mais interessante é que esse último trecho que nós lemos, ele está grifado. E aí ele diz o seguinte: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Porque costumamos perguntar, como assim? Como é que a gente cumpre o dever? Como é que a gente sabe que está fazendo a coisa certa? Então o dever, ele começa precisamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso semelhante. E termina naquele limite onde não gostaríamos que fosse ultrapassado em relação a nós mesmos. Mas a gente sempre lê esse primeiro trecho, a gente nunca lê essa mensagem por completo. Mas aí eu quero ler os últimos parágrafos, 2 últimos, já que a gente nunca lê, que diz o seguinte: o dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela, como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade.
A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então, dever, como é muito linda essa mensagem. Quanta riqueza e quanta grandeza encerra essa palavra, o dever. Porque nós costumamos muito, e é fato, acontece, creio, com quase 100% das criaturas, uma cobrança muito acirrada de nós para com o outro. Nós queremos muito que tudo que nós aprendemos, que tudo que nós lemos, que tudo que é dito no Evangelho, tudo que é falado, tudo que é lido, nós aplicamos de uma forma tão bonita para os outros. Nós fazemos com que o outro se dê conta de que ele tem que colocar a mão na consciência, de que ele tem que despertar, de que ele está fazendo a coisa errada. É uma exigência imensa que nós fazemos em relação ao outro, porque é o dever do outro respeitar, é o dever do outro tolerar, é o dever do outro compreender, é o dever do outro ter paciência. E o nosso? Porque o dever é o mais belo laurel da razão. A razão, a lógica e o entendimento das coisas sob a ótica do amor, esse sim deve ser o nosso papel. Buscar entender as coisas com razão, com lógica, com um respeito à condição do outro, muito respeito, porque nem sempre aquilo que para mim é um dever moral, é uma exigência de mim para comigo, Deus faz a mesma exigência para com o outro, que não tem o entendimento que eu tenho, que não tem a compreensão, que não tem o conhecimento, que não recebeu ainda dentro dele o chamado para esse despertar para as verdades eternas. Então, o dever é de mim para comigo, porque eu preciso cumprir esse dever fielmente, a fim de que a minha consciência receba esse presente, que é a tranquilidade e a paz. Uma vez cumprido o dever, uma vez que nós buscamos fazer a coisa de forma a não ferir a suscetibilidade do outro, a não machucar, a não prejudicar o outro, e aí, o que é que nós estaremos fazendo? Nós estaremos cumprindo esse dever, o dever moral. Aquele que as profissões impõem é uma questão de justiça, mas de uma justiça de mim para com o meu salário. É justo que eu trabalhe, é justo que eu receba o salário. É dever fazer aquilo que eu me comprometi quando o meu patrão me contratou, quando eu passei no concurso. Quando eu fiz um concurso para uma determinada área e passei, e hoje eu exerço minha profissão dentro daquilo que eu escolhi, então é justo que eu receba o salário, mas é dever que eu cumpra o meu papel. Então não é desse dever que nós estamos falando, é do dever moral, daquele que faz a criatura desenvolver a outra asa, além da asa da inteligência. É aquele que faz com que nós, de fato, sejamos um dia anjos, um dia sejamos espíritos adiantados, evoluídos, espíritos angelicais, cumprindo esse dever. Então, essas especulações morais, o amor, a tolerância, a compreensão, a caridade, a benevolência, a beneficência, não é? A paciência, todas essas virtudes, todas essas ciências, tudo isso, a ternura, a piedade, tudo isso, desenvolver tudo isso é cumprir o dever moral que nós devemos ter de nós para conosco e assim estendendo aos outros. Agradecemos a vocês que nos ouviu, que teve a paciência, a tolerância, lembrando que esse início de semana finaliza o mês de agosto, um mês longo de 31 dias,
um mês de muitas desencarnações pela pandemia, mas começou um novo momento. Ontem foi aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, esse que já está no plano espiritual há mais de 100 anos, que deixou seu legado de amor, que trabalhou incessantemente na causa do Cristo, que foi um grande médico dos pobres, com o exemplo do Dr. Pedro. E ontem a pandemia no Brasil ficou em 330 e poucos casos, 338, se não me engano. Estava acontecendo 1.000 mortes por dia. Então, houve uma queda em 2/3, né? Caíram 2/3. Graças a Deus, tomara que vá diminuindo, mas para isso, sabe o que é preciso? Cumprirmos o nosso dever. Ah, mas eu já tenho imunidade, sim, mas o outro não teve. Você pode levar o vírus, mas eu não contamino mais. Você não contamina mais, através, talvez, do hálito, através das suas secreções, daquilo que você joga, mas você pode estar com o vírus na sua roupa, você pode estar com o vírus na sua mão, você pode estar portando o vírus. Então, respeite o outro. Independente disso, a gente não sabe se você teve ou não, respeite, dê exemplo. Vamos fazer isso, gente. Eu estou chocada. A gente sai às ruas, as pessoas, parece uma procissão aqui, a Avenida do Chiara Lubich. As pessoas fazendo caminhada sem máscara. Nós queremos a paz, nós queremos o bem, nós queremos continuar encarnados, então vamos respeitar, vamos usar, custa. O que é que custa? Eu estou tirando para respirar melhor. Então você que prefere respirar ruim com a máscara ou você prefere respirar através de um respirador? Você entubado. Então vamos ter um pouquinho de paciência e de tolerância, vamos cumprir o nosso dever moral, porque o meu dever moral, ele começa no ponto em que eu ameaço a tranquilidade do outro, e quando eu não uso máscara, eu ameaço a tranquilidade e a felicidade do outro. É bobagem? Não, é cientificamente comprovado que ambos, eu e o outro usando máscara, a chance de nós nos contaminarmos é pequena. Então, mas Deus, tem pessoas que dizem assim, só pega quem tiver que pegar. Então, existe um determinismo. Deus marcou. Ronaldo Sérgio, bem-vindo. Tânia Lúcia, bem-vinda. Então, amigos, é isso. O meu dever começa onde eu sinto aqui, eu estou ameaçando a tranquilidade do meu semelhante. Então, o que eu estou fazendo para parar isso? O que eu estou fazendo para não prejudicar o meu irmão? O que eu estou fazendo? Onde é que eu estou agindo? Como é que eu estou agindo? Então vamos fazer com que essa pandemia realmente vá embora. O vírus precisa de mim para permanecer vivo. O vírus precisa de um ser vivo para continuar vivo. Então, se nós não dermos a ele a chance, ele não vai existir mais. Ele vai embora. E aí é o que nós precisamos, que esse vírus vá embora. Que nós tenhamos tranquilidade. Que as pessoas caminhem tranquilas, abracem-se, beijem-se. Porque eu não sei se como eu estava falando, não existe determinismo. Deus não marcou eu para isso, você para aquilo. Não, haveria privilégios e seriam 2 pesos e 2 medidas, e Deus é justiça. Eu posso até estar na minha programação, contrair o vírus, mas de repente algo fiz para mudar o roteiro. De repente, eu não deveria contrair, mas eu estou abusando demais. Então, Deus faz leis perfeitas e imutáveis. Nós temos que viver de acordo com essas leis. No momento em que eu transgrido, Deus não vai me blindar, como alguns pensam. Eu sou o que eu mesma faço de mim. Sou eu que me construo. Sou eu quem me programa e quem me reprograma. Então, que nós possamos ter um pouco de consciência nas nossas ações, principalmente essas que atingem o outro. Então, porque essa foi a leitura do Evangelho do início da nossa semana. Que Jesus envolva os nossos corações. Lembrando que às 16 horas temos Illinois, com aquela conversa fraterna que fala o coração. Elisângela Fernandes, bom dia. Gratidão também, Elisângela. Então, Illinois tem a conversa fraterna. Hoje teremos convidados. Liosmar, ele está sempre às segundas-feiras. E é muito bom
É, é verdade. E Ronaldo Sérgio está dizendo que a humanidade precisa muito ouvir essa homilia, precisa muito. A humanidade precisa muito acordar, despertar. A humanidade precisa ouvir Jesus. A humanidade precisa sentir Jesus e viver Jesus. No momento que nós vivermos o Cristo em nossas ações, nós estaremos sim cumprindo o nosso dever moral. Nós estamos aqui para isso, para fazer esse convite. E acima de tudo, nós que aqui estamos falando, procurar seguir. Porque não é fácil. A gente tenta, a gente se policia, mas nós erramos, somos imperfeitos. Somos ainda criaturas, anjos em construção. Não é ele? Nós estamos em construção. E vamos construir sim, começando pela paz do mundo, construindo dentro de nós essa paz que queremos, que não está lá fora, ela deve ser construída portas adentro do nosso coração. Agradecendo a Jesus, agradecendo a vocês, rogando a misericórdia infinita do nosso Deus por aqueles que pereceram nessa pandemia, por aqueles que suicidaram, por aqueles que desencarnaram, seja morte natural, seja por qualquer uma outra razão, por qualquer uma outra causa. Rogamos pelos familiares que ficaram, rogamos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão em UTIs, pelo nosso irmão Ayrton Jomar e tantos outros, mas no momento nós lembramos dele e queremos dizer para vocês da nossa felicidade desse momento, de estarmos juntos, de estarmos partilhando conhecimento, vendo vocês aí, tão gostoso a gente ver as pessoas que estão em nossa live se comunicando entre elas, eu acho isso o máximo, eu também faço isso, viu gente? Paz em seus corações, muita luz, gratidão, suas palavras me tocam profundamente. Te amo, doutrina espírita. Dona Marlene, doutrina espírita. Espírita é o nome do meu nome. Então eu tenho que ter respeito por Jesus. E se eu respeito Jesus, eu tenho que mostrar que ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Nós somos aqueles que estamos revivendo, rememorando a mensagem morredora do Cristo e tentando agora, com a nova consciência, com a consciência mais desperta, tentando praticar. Paz em seus corações, luz em seus caminhos e muito amor para cada amanhecer. Obrigada, Senhor, e queremos dizer, Pai que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a vós pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigada, gente. Muita paz.